O estrangeiro Lewis Ward vinha ver o mesmo lugar todas as semanas, e não era a academia nem o cinema. O lugar que Lewis visitava era um reino de tristeza e melancolia, conhecido comumente como o cemitério da cidade. Sua esposa Jane estava enterrada lá, ela faleceu há 2 anos. Lewis lembrava daquele fatídico dia com clareza distinta, como se tudo tivesse acontecido ontem mesmo. Não passava um dia em que o homem não pensasse em sua falecida esposa e não pedisse perdão a ela. Lewis sentia que tudo o que aconteceu era culpa sua, é claro que ninguém mais pensava assim, mas isso não ajudava o viúvo a se sentir melhor. Quando Jane engravidou, Lewis ficou emocionado e tentou cuidar muito bem dela. O casal tinha o sonho de ter um filho há muito tempo, e essa notícia os deixou excepcionalmente felizes. Jane se sentia bem durante a gravidez, então não havia motivo para o casal esperar por problemas. Marcando os dias no calendário, o casal estava muito animado com a data de parto se aproximando. Enquanto isso, Jane se recusava a ir ao hospital antes da data prevista para o parto. Quando sua esposa começou a ter contrações, Lewis a levou pessoalmente para o hospital, o mesmo onde ele nasceu. O coração do homem parecia que ia saltar do peito de tanta excitação. Lewis nunca tinha sido tão emotivo em sua vida. Durante todo o dia, ele não conseguia pensar em mais nada e só podia esperar alguém do hospital finalmente ligar. No entanto, quando ligaram, em vez da voz alegre de sua esposa, Lewis ouviu uma história confusa da enfermeira de plantão, que pediu para ele ir ao hospital o mais rápido possível. O que está errado? Aconteceu algo com o meu bebê? Perguntou Lewis, tentando controlar suas emoções, mas não recebeu uma só resposta para sua pergunta. Somente quando chegou ao hospital, o homem descobriu a verdade. Ao ver os olhos do médico de sua esposa, Lewis percebeu que algo terrível tinha acontecido. Sr. Ward, sinto muito, mas fizemos tudo o que pudemos, comentou o médico. Do que você está falando? Aconteceu algo com meu bebê, exclamou Lewis, mas o que o médico disse, mergulhou o homem em um estado de profundo choque. Aparentemente, o bebê estava bem, mas a esposa de Lewis morreu devido a complicações durante o parto. O médico continuou falando por muito tempo, tentando explicar tudo o que deu errado e como acabaram tendo que fazer uma cesariana de emergência. Infelizmente, descobriu-se que a mulher também tinha problemas de coagulação no sangue, o que levou às consequências trágicas. Lewis mal conseguia lembrar o que aconteceu em seguida. Naquele momento, o homem sentiu que estava preso em algum tipo de pesadelo. Sentia que tudo o que precisava para sair daquela situação era abrir os olhos e tudo ficaria bem. O homem saiu para a rua, com as pernas trêmulas, e sentou-se em um banco. Naquele dia, Lewis chorou pelo que parecia ser a primeira vez em sua vida adulta. As enfermeiras entenderam a profundidade do luto do homem e tentaram se manter calmas perante ele, dando-lhe espaço para assimilar a notícia que acabara de receber. Depois de levar sua recém-nascida filha para casa, Lewis praticamente a entregou para sua mãe. Ainda precisava lidar com o funeral e com o velório, e simplesmente não conseguia cuidar do bebê ao mesmo tempo. Desde o funeral, Lewis tem ido ao túmulo de Jane todos os domingos, sempre levando flores para ela. Ficando ao lado do túmulo de sua amada esposa, Lewis lhe conta sobre sua vida como viúvo e pai solteiro, enquanto lágrimas continuam a rolar pelo seu rosto. Eventualmente foi sua filha pequena, Wendy, quem se tornou a razão para Lewis retornar à sua vida e encontrar forças para seguir em frente. Levou mais de 1 ano para o homem se recuperar após a morte de sua esposa. A dor diminuiu um pouco com o tempo e só se fazia presente no aniversário da morte de Jane. O tempo parecia fluir como os riachos de águas correntes na primavera, buscando alcançar o imenso oceano, enquanto ele observava sua filha crescer. Lewis aprendeu a aproveitar cada dia de sua vida. Quando Wendy completou 5 anos, ele começou a pensar em contratar uma babá para ela. Nessa época, o homem já havia iniciado seu próprio negócio e não tinha muito tempo livre. Ele poderia ter pedido ajuda para sua mãe, mas devido à sua idade avançada, Miranda Ward não conseguia mais acompanhar uma criança tão ativa. Ele então recorreu a uma agência de recrutamento. Lewis se deparou com outro problema: havia tantas candidatas para a posição de babá que era quase impossível escolher. No final, o empresário escolheu Sandy Long, que não tinha muita experiência profissional, mas recebeu excelentes recomendações de seus últimos clientes. É difícil dizer por que Lewis acabou contratando Sandy. Provavelmente tinha algo a ver com o fato dela se parecer um pouco com sua falecida esposa. Deve ter sido uma escolha inconsciente.
Assim que começou o trabalho, Sandy cercou a pequena Wendy com cuidado e afeto ilimitados. Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de apreciar como a casa estava bem decorada e como a família era amorosa. Claro que Sandy sabia que Lewis não era um milionário, mas ele ainda era bastante rico. Como o empresário quase não passava tempo em casa, ele estava muito feliz com sua nova babá. A única que sentia que algo estava errado com Sandy era Miranda Ward. A sábia mulher imediatamente percebeu o modo como a jovem babá olhava para seu filho e tinha certeza de que Sandy tentaria se aproximar dele. Claro que não era um grande problema, mas Miranda não pensava assim. Ela achava que um relacionamento entre uma funcionária e seu chefe era algo inaceitável. A intuição da senhora Ward não falhou e Sandy realmente começou a prestar muita atenção em Lewis. Sendo uma mulher esperta e um pouco astuta, ela tentou se aproximar do jovem pai, através de sua filha. Um dia, ela sugeriu que Lewis se juntasse a eles em um passeio no parque para que ele pudesse passar um tempo com sua pequena Wendy. Eles pareciam uma verdadeira família e as pessoas que os observavam no parque não puderam deixar de notar que Sandy era a esposa de Lewis. No começo, o empresário fez questão de manter distância e se comportou muito educadamente com Sandy. No entanto, eventualmente, ele começou a se sentir atraído pela jovem mulher. É claro que isso não aconteceu da noite para o dia, mas Sandy era uma mulher experiente e direcionou o relacionamento para uma continuação lógica, que era seu objetivo desde o início. Quando Lewis disse à sua mãe que pretendia se casar com a babá, a indignação da senhora Ward não tinha limites. Eu sabia que esse flerte faria você se casar com ela, disse a mulher. Mas Lewis não via nada de errado em se casar com a babá de sua filha. Se ele soubesse das consequências infelizes que sua decisão acarretaria, certamente nunca teria feito isso. Assim que Sandy e Lewis se casaram, a situação mudou radicalmente. Desde que a babá teve acesso ao dinheiro de Lewis, ela começou a se comportar como uma princesa mimada, passando seus dias em salões de beleza, restaurantes e boutiques caras. Ela parecia não se importar mais com Wendy. Ela nunca teve realmente apego à menina e agora estava se comportando ainda mais fria, pensou Miranda, mas não conseguiu convencer Lewis. O empresário acreditava que sua mãe simplesmente não gostava de sua esposa e estava procurando um motivo para romper com o casamento. Infelizmente, foi somente após o empresário sofrer um acidente de carro que ele percebeu o que estava realmente acontecendo. Mesmo que o empresário não tivesse causado o acidente, ele foi o mais atingido. Lewis ficou inconsciente por 3 dias, e quando finalmente recuperou a consciência, a primeira pessoa ao seu lado era sua mãe. Sandy, por outro lado, nem se deu ao trabalho de visitar o marido que esteve à beira da morte todo esse tempo. O que aconteceu comigo? Serei capaz de andar? Lewis perguntou ansiosamente. Miranda Ward hesitou por um momento, o que deu motivo para que o homem fizesse suas próprias conclusões devastadoras. Lewis deduziu que havia sofrido uma lesão na coluna. O empresário leu isso nas expressões preocupadas dos médicos que entravam e saíam de seu quarto, tentando evitar contato visual com o paciente preocupado. Foi apenas no 6º dia de hospitalização que Sandy finalmente encontrou tempo para visitar o marido. Lewis não sabia o que ela estava fazendo que poderia ser tão importante a ponto de não encontrar tempo para visitar o marido doente. A parte mais chocante para o homem, no entanto, foi o fato de os médicos não poderem dar a ele uma resposta definitiva sobre se ele seria capaz de andar novamente ou não. Com esse tipo de lesão, você precisa de 2 coisas, tempo e fisioterapia, disse o idoso cirurgião de trauma. Mas Lewis já sabia que eles não seriam capazes de ajudá-lo nesse hospital. Em momentos como esses, nada poderia ser mais importante do que o apoio de uma família amorosa, mas infelizmente Sandy parecia não se importar minimamente com Lewis. Francamente, ela fez algumas tentativas de ajudar o marido no começo, mas depois ela fez uma oferta muito estranha. Sugeriu que assumiria o negócio para que o marido tivesse tempo para se recuperar. Dada a posição de Lewis, ele realmente não tinha escolha a não ser aceitar sua proposta, ainda acreditando que sua esposa tinha a melhor intenção em mente. O empresário assinou todos os documentos, dando a Sandy controle total sobre seu negócio. Parecia ser a gota d'água, o comportamento de Sandy havia mudado completamente. Sandy claramente não gostava da filha de Lewis antes, mas agora parecia odiá-la e nem se importava em esconder isso. Devido à sua idade avançada e vários problemas de saúde crônicos, Miranda Ward não conseguia lidar com o cuidado de seu filho e sua neta ao mesmo tempo. A pobre idosa estava tentando dividir seu tempo entre o hospital e sua casa, onde a sua neta esperava por ela. Como Lewis agora estava confinado a uma cadeira de rodas,
ele decidiu que precisava contratar uma enfermeira para ajudá-lo em casa. Na verdade, nem precisava ser uma enfermeira, apenas alguém que pudesse ajudá-lo a cuidar de si mesmo e da casa. Naomi Griffin veio de uma cidade pequena e estava feliz em assumir o emprego. Ela se revelou exatamente o oposto de Sandy e estava pronta para atender imediatamente a qualquer pedido do homem. Além disso, a senhora Wood imediatamente simpatizou com Naomi porque ela se parecia um pouco com sua falecida nora. Ela era uma mulher gentil e trabalhadora que se voluntariava para passar tempo com Wendy e ajudá-la a se preparar para a escola. Naomi também ajudava Lewis com sua fisioterapia. Infelizmente, o empresário não acreditava realmente que isso pudesse ajudar e assim, recusava-se a fazer os exercícios prescritos pelo médico. Naomi parecia ser a única a perceber o quão grande era esse erro dele. Ela leu uma vez sobre um homem com uma lesão na espinha, que eventualmente conseguiu se levantar, fortalecendo os músculos das costas. Nada disso passou despercebido por Sandy, que começou a perceber Naomi como sua rival. Nessa época, ela já estava tendo um caso com um jovem que queria se apossar da empresa de Lewis. O casal traiçoeiro via o negócio de Lewis como acesso a dinheiro fácil, enquanto era a única fonte de renda para o homem doente. Sandy fez várias tentativas de se livrar de sua concorrente, mas todas falharam, pois a senhora Wood e Wendy estavam ao lado de Naomi, pois ambas acabaram gostando da cuidadora, já que a menininha nunca conheceu sua própria mãe, logo começou a tratar Naomi como tal. Foi quando Sandy teve uma ideia muito arriscada. Embora seja justo mencionar que foi seu amante quem realmente elaborou esse plano, o homem parecia ter um conhecimento bastante extenso em coisas duvidosas. Ontem, fui a um lugar muito interessante. Fui a uma vidente colombiana. Ela tem todos os tipos de ervas que podem até matar uma pessoa, e o melhor é que elas não deixam rastros, disse Brandon, como se fosse algo comum. Sandy imediatamente percebeu que seu namorado estava insinuando. Ela viu aquilo como uma oportunidade de se livrar de seu marido, do qual estava bastante cansada. Sandy entendia muito bem que, se Lewis se recuperasse, não haveria como ela se apossar da empresa. Além disso, se alguns detalhes de sua vida pessoal viessem à tona, seus sonhos de uma vida rica seriam destruídos. No dia seguinte, Brandon lhe trouxe a poção que ele conseguiu com a vidente. Nesse ponto, Sandy já havia tomado uma decisão e não ia hesitar, tendo escolhido o que ela achava ser o momento certo. Sandy despejou o conteúdo do frasco em uma xícara de chá, e em seguida, ofereceu graciosamente a Lewis. O empresário desprevenido já havia levado a xícara à boca quando sua filhinha disse repentinamente: "Não beba, papai." Lewis colocou a xícara de lado, surpreso, e olhou para sua filha. "O que foi, querida? Por que você não quer que eu beba meu chá?" Sandy colocou algo na sua xícara. "Eu a vi fazer isso." "Por favor, não beba, papai, está envenenado", exclamou a menina. Lewis olhou para sua esposa e trocou as xícaras, pegando a xícara dela em vez da sua. Sandy ficou pálida e então Wendy apontou o dedo para o bolso de Sandy. Sandy tentou transformar aquilo em uma piada, mas era tarde demais. Lewis entendeu tudo sem palavras. Tendo aprendido o que acabara de acontecer, Miranda Wood chamou a polícia. Os policiais imediatamente confiscaram o frasco com os restos da substância tóxica. Sob a pressão de evidências irrefutáveis, Sandy confessou rapidamente e entregou seu cúmplice. Agora, os amantes infelizes esperavam pelo julgamento, que certamente resultaria em uma sentença de prisão para ambos. Quanto a Lewis, ele começou a melhorar, principalmente graças a Wendy e Naomi, que rapidamente se tornaram como uma verdadeira família para o homem. O empresário estava confiante de que Naomi foi enviada a ele do céu por Deus. Talvez fosse a falecida Jane que havia voltado a ele na forma dessa doce jovem mulher. Alguns meses depois, Lewis finalmente se recuperou e conseguiu andar novamente por conta própria. E um ano depois, Naomi e Lewis tiveram um menino, que se tornou o irmão mais novo e muito amado de Wendy. Agora, risadas de crianças sempre ecoavam na casa de Lewis, o que tinha o efeito de uma bomba curativa na alma ferida do empresário e o ajudava a esquecer todas as suas tristezas e dificuldades.